Bom dia, povo de Deus! Bom dia! Bom dia para você que está em casa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um momento especial. Quanto você tem aprendido de Jesus? Nossa, eu tenho aprendido tanto de Jesus estudando esse ano bíblico tão especial. Que coisa boa! Eu espero que você tenha contemplado o nosso Jesus, assim como nós também temos contemplado aqui, não é? Amém, é sim. Bom dia, Juju. Bom dia, família. Bom dia. Bom dia para você aí de casa. Que no estudo de hoje Deus te abençoe muito e que expanda a sua mente para que você venha buscar mais de Cristo. E também compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam aprender de Cristo. Amém. Então vamos buscá-lo mais uma vez, vamos adorá-lo através da oração? Vamos? Sim. Eu quero convidar você para orar junto conosco. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado porque hoje nós estudamos mais um capítulo da Tua vida aqui na Terra. Nós podemos olhar os detalhes estudando, Senhor, esse ano bíblico. Vemos como o Senhor tratava as pessoas, como o Senhor nos ama, como o Senhor agia em cada situação. Muito obrigado por esse exemplo de vida que o Senhor nos deixou de obediência. Pedimos ao Senhor uma bênção especial, que a nossa vida se pareça com a Tua, Senhor. Abençoa todos os Teus filhos que estão vendo esse vídeo, que estão compartilhando, que estão bebendo dessa mesma fonte que é Jesus. Abençoa, Senhor, que possamos ter uma grande transformação em nossa vida. Fica conosco agora nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Sabe, professora, hoje eu acordei tão feliz. Sabe por quê? Hoje faz 11 meses que eu entrei para essa família linda. Essa família que tem o mesmo propósito que eu, que é buscar estar mais perto de Cristo e levar pessoas para mais perto de Cristo. E tenho certeza que você também tem essa vontade de trazer mais pessoas ao pé de Cristo e de trazer sua família e você também. E você também pode ter a oportunidade de ser missionário. Ah, você pode pensar, mas eu acho que meu chamado não é na escola de profetas. Deus chamou a todos os seus filhos para ser missionário. Não é necessário que você esteja aqui, mas que você passe a mensagem dele avante. Você pode passar através de um vídeo, através de uma palavra falando para o seu irmão, de um amor. Jesus é amor, está em todos os lugares. Então vamos agora louvar o nosso Deus, engrandecer o nome dele, que eu tenho certeza que Deus vai dar essa vontade e essa força a você, com o hino 226, É Manhã no Coração.
Amém. Como é bom saber que todos os dias pode ser manhã no seu coração, pode ser luz, porque Deus está com você em todos os momentos, né? Amém, que coisa boa. E agora nós vamos colocar mais um pedacinho da palavra de Deus no nosso coração. Jesus sempre vencia as tentações com a palavra de Deus. E se eu e você enchermos a nossa mente e o nosso coração com esta palavra, vamos ficar firmados na rocha. E o nosso texto da semana está lá em Gálatas, né, Juju? Gálatas capítulo 1, verso 9. Vamos no 3? Vamos juntos? 1, 2, 3. Gálatas 1, do 6 ao 9. Maravilho-me de que tão depressa passais daquele que vos chamou à graça de Deus para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Gálatas 1, do 6 ao 9. Gálatas 1, do 6 ao 9. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Gálatas 1, do 6 ao 9. Gálatas 1, do 6 ao 9. Maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Gálatas 1, do 6 ao 9. Amém, que você possa guardar esse texto da palavra de Deus no seu coração. E agora, o momento mais especial, nós vamos ficar com mais um estudo da palavra de Deus, que você possa encher o seu coração e ser abençoado com a vida do nosso Salvador. Amém. Um bom dia e fique com Deus. Amém. Fique com o estudo e com Deus na sua vida. Que Deus abençoe muito o seu lar no dia de hoje. Amém. Bom dia. Bom dia você de casa. Louvado seja o Senhor pelo louvor que nós ouvimos. Jesus, Ele é tudo para nós mesmo, e o preço que Ele pagou por nós, às vezes a gente não conseguimos calcular, mas cremos e aceitamos que foi muito grande esse preço e por isso não podemos rejeitar tão grande sacrifício. Nesta manhã, nós estivemos estudando alguns assuntos muito interessantes, até bem parecidos um pouco do que nós já estudamos há um tempo atrás, que vem falando sobre a purificação do templo. Foi uma segunda purificação do templo que Jesus realizou ao entrar novamente ali em Jerusalém e se direcionar ao templo. Ele viu uma cena muito parecida com o que anos atrás, no início do seu ministério, ele esteve presenciando, e é sobre isso que nós iremos falar. A nossa leitura nesta manhã esteve somente direcionada aos evangelhos, no livro
de Lucas, do capítulo 19, do verso 45 ao 48, e o livro de Marcos, capítulo 10, 11 e o capítulo 12, do verso 1 ao verso 12, foi o que nós estudamos nesta manhã. E no livro de Marcos, que foi a nossa maior parte da leitura, porque o de Lucas foi apenas 3 versos ali, e foi relatando a respeito da purificação do templo, o livro de Marcos, capítulo 10, o capítulo 11, até chegarmos ao capítulo 12, vem narrando várias histórias. Porém, essas histórias elas já foram abordadas por nós em vídeos anteriores, em vídeos passados, como, por exemplo, a questão do Jesus abençoa as crianças. Há um capítulo específico no Desejado de Todas as Nações, que foi o capítulo 56 do Desejado, que nós estivemos abordando esse ponto. O jovem rico, também nós abordamos esse ponto no capítulo 57, veio em sequência. Você pode retornar e assistir o vídeo e ver qual o conteúdo deste capítulo. E também temos o pedido de Tiago e João a respeito de sentar-se à direita e à esquerda de Jesus em seu reino. Nós lemos também essa história no capítulo 60, a lei do novo reino do desejado. Jesus predizendo a sua morte novamente. Nós entramos aí. Capítulo 11 vem falando também sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Nós estudamos isso também no capítulo 63 do Desejado. E também a figueira sem fruto, é a maldição ali que Jesus profere sobre aquela figueira, foi o que nós estudamos ontem, um povo condenado. Então todas essas histórias, se você retornar aos vídeos anteriores, você consegue acompanhar. Então neste momento nós iremos nos deter a respeito da purificação do templo, que está narrado no capítulo 12 do livro de Marcos. Então Jesus, ele retorna novamente para Jerusalém, e chegando lá ele se dirige ao templo. E ao chegar lá ele vê uma cena muito parecida com o que ele enfrentou no início do seu ministério. Vocês lembram lá onde ele entrou e viu várias coisas sendo vendidas, e o templo ele parecia um mercado, e Jesus ele pega um chicote na mão, não chicoteia ninguém, mas causa impressão no povo, e a divindade dele rompe sobre a humanidade, e as pessoas começam a correr e a se desviar dele e tiram as coisas rapidamente do templo, e depois ele fica lá com as crianças e com os humildes e enfermos. E assim acontece nessa segunda purificação. Ao Jesus entrar, ele vê a mesma cena, a mesma profanação, só que agora parecia ainda pior, porque agora o templo ele estava parecendo um curral. O templo ele estava cheio de animais e havia um barulho tremendo, totalmente diferente de santidade. Você consegue imaginar uma igreja barulhenta? Você entrar num local para adorar a Deus e um monte de gente gritando, e um monte de animal berrando ali ao lado, o som das moedas ali caindo nos recipientes, as pessoas gritando e a pessoa ali do púlpito tentando falar em meio a toda aquela bagunça. É muito difícil, e era isso que estava acontecendo. Lá estava o sacerdote oficiando ali os rituais sagrados em meio a toda aquele barulho, aquela conversa. Somente o sacerdote entendia o que ele estava falando. Ninguém mais entendia. Não havia mais solenidade. E ao Jesus olhar isso, ele ficou meio que indignado. Por quê? Porque não era o intuito daquela construção. Aquele local tinha que ser um local solene. Aquele local tinha que levar as pessoas para Deus. E não estava cumprindo esse papel naquele momento. E eles transformaram aquele local em um local de venda, em um comércio. Nas festas principais que aconteciam ali no templo, como por exemplo a Páscoa, muitos animais eram vendidos. Havia necessidade de sacrifício de vários animais, pois o templo e toda a cidade ela ficava cheia de pessoas, de judeus que vinham de várias regiões. E eles não traziam os animais de longe, eles compravam ali no templo. E até os que traziam, às vezes, os animais deles eram rejeitados para que eles pudessem comprar um outro animal ali do templo, já separado por isso. Então a venda e o recurso que isso dava era muito grande. E eles começaram a pensar somente no recurso, somente no ganho. E Jesus ele se entristece ao olhar para aquela cena. Imagine um monte de animais sendo mortos e Jesus ele olhando,
eles que como sentindo prazer em matar aqueles animais? Eles já estavam tão acostumados a pegar um cordeiro, assassinar o cordeiro ali, matar aquelas ofertas, que era comum para eles. Eles já faziam isso com uma frieza muito grande. E por isso que eu digo que talvez eles já sentiam até prazer em estar matando mais um animal. Porque isso significava dinheiro e também despertava as más paixões humanas. A natureza caída despertava neles ao eles assassinarem constantemente os animais. E eles faziam isso na maior alegria, na maior irreverência. É que diz que eles não eram melhores do que os ladrões. A pessoa, eles eram comparados com ladrões. Imagine Jesus olhando para aquilo, entendendo que aqueles cordeiros que estavam sendo mortos era símbolo dele. E eles matando com maior prazer, com maior irreverência, não tinha mais o sentido do pecado, não pesava mais na consciência deles de que o pecado deles agora estava sobre o cordeiro e que o cordeiro representava o Filho de Deus que iria morrer por eles. Isso não representava mais. E Jesus imagina, quando for a minha vez, quando chegar a minha hora, é assim que farão comigo. Será nessa irreverência, será nessa atitude de prazer, não de tristeza por estarem matando o Criador do universo, não, mas já com alegria. A professora Joana comentou aqui, o diabo já treinava ali os atores ali que comporiam aquela cena no final da vida de Jesus. E eles já estavam acostumados com aquilo. Jesus, ele tão somente seria mais um cordeiro sendo assassinado por eles. Triste situação, triste imagem pensar nisso. E Jesus, ele então irrompe aquela cena totalmente pervertida ali, que não refletia a santidade, a sua divindade novamente irrompe sobre a humanidade e novamente os olhos de todas as pessoas se convergem a ele. E o silêncio que paira sobre todo aquele momento era um silêncio insuportável. De tanto barulho que eles estavam acostumados, quando há aquele silêncio e todos se voltam para Jesus, é insuportável aquela cena, porque agora eles pensam, o que virá agora? O que ele irá fazer? E eu fico pensando, mas eles já não tinham passado por essa cena um momento da vida deles? Sim. Já. E agora eles iam cair de novo naquilo? E os sacerdotes pensavam nisso. Se Jesus nunca mais vai ousar fazer isso. Porque a gente sabe, agora se ele ousar fazer isso, a gente permanece firme aqui, em pé, e não nos movemos, e é ele que vai embora. Mas quando Jesus, ele, sem muitas palavras, pela presença dele ali, eles estremecem e são obrigados a se retirarem. Não pelas palavras ásperas de Jesus, mas porque a presença dele impõe autoridade. Porque a presença dele emanava a divindade. E agora eles são obrigados a se retirarem novamente, e agora eles se retiram com maior pressa ainda. Antes eles tinham se retirado com pressa, mas agora eles saem juntando todos os animais e lançando fora do templo e correndo à distância, porque a presença de Jesus para eles era assustadora naquele momento. Era uma condenação para eles. E quando eles estão correndo longe dali, há um grupo que está vindo para o templo. Enquanto eles estão indo para longe do templo, há um grupo vindo para o templo. E quem estavam vindo? Isso, os pobres, aquelas pessoas que necessitavam, vinham crianças também no grupo, e os dois grupos se encontram, um fugindo de Jesus e o outro desejoso de encontrar Jesus. E os dois se encontram conversando a mesma história, falando a mesma língua. O assunto deles era Jesus. E o grupo que estava indo ao templo pergunta, vocês viram Jesus? E imagine o grupo que estava fugindo falava, como não? Estamos saindo do templo por causa dele, ele está lá. E a metade voltaram. Isso, e aquelas pessoas que estavam indo para o encontro de Jesus, ele está lá e vocês estão correndo de medo? Eu vou fugir também, não vou lá não. E voltam e fogem junto. Mas alguns que permanecem, alguns que vão ao encontro de Jesus mesmo assim, e quando chegam lá, não há aquela cena aterrorizante que eles imaginavam, devido à descrição ali dos sacerdotes e daqueles comerciantes que fugiam, dos traficantes, como diz o livro. Não há essa descrição. Há um Jesus sereno, meigo, amoroso,
cercado de crianças e já com alguns enfermos, e aquele grupo somente se reúne ali. E aí Jesus começa novamente o mesmo ato que ele fez na primeira purificação. Ficam com eles os mais simples, os mais humildes, os mais necessitados, aqueles que sentiam necessidade dele. Porque os sacerdotes, necessidade alguma tinham deles. E por isso fugiam. E por isso fugiram dele. E após alguns instantes, após se acalmarem os ânimos, voltam os sacerdotes novamente para o templo. Eles não poderiam, obviamente, ficar longe dali por muito tempo. E eles voltam e veem toda aquela cena. E com certeza lembram da primeira vez que Jesus fez isso. E agora eles veem uma cena parecida. Muitas pessoas curadas, crianças cantando, louvando a Deus, repetindo o mesmo louvor que eles repetiram dias antes na entrada triunfal de Jesus, cantando hosanas para ele, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. E aí a gente entende que eles receberam Jesus como Rei, queriam Jesus como Rei, e agora Jesus se posiciona como Rei. A expulsão das pessoas ali do templo era uma postura real, porque ele estava em seu palácio. Como a professora Maísa comentou, o seu palácio era o templo. E Jesus, ele purifica como um rei, com uma postura real ali, ele age como um rei expulsando as pessoas. E há muitas crianças louvando, e depois os sacerdotes começam a se aproximar para inquirir de Jesus a respeito do porquê ele faria aquilo, mas agora eles não pedem nenhum sinal para Jesus. Eles não desejavam mais sinal algum. Eles já tinham recebido todos os sinais que Cristo poderia fazer, ele já havia feito para provar sua divindade. O maior sinal de todos, eles totalmente rejeitaram, que foi a ressurreição de Lázaro, e eles rejeitaram a tal ponto que eles planejavam matar o próprio Lázaro, para que eles não servissem de testemunho. Que ousados são! Matar aquele que foi ressuscitado dos mortos. Então eles não precisavam mais de sinal algum, mas aí eles perguntam para Jesus a respeito da autoridade que Jesus tinha. E eles chegam e perguntam para Jesus: com que autoridade tu fazes isso? Por que o Senhor fez isso? Que autoridade você tem para fazer isso? E nesse momento eles estavam já tramando para Jesus. Eles tinham um pensamento muito rápido para planejar a maldade, e ali eles tramando para Jesus, e Jesus imediatamente percebendo, ele não responde à pergunta que eles fizeram, mas ele indaga com outra pergunta, que está lá no livro de Marcos, capítulo 11, verso 28. Deixa eu ver aqui. No verso 28, conta toda a história da pergunta deles, diz assim: e lhes disseram, com que autoridade tu fazes essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer essas coisas? Mas Jesus respondendo disse, também eu vos perguntarei uma coisa, e respondei-me, e então vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E aí Jesus, ele coloca os fariseus em uma encurralada, porque eles não poderiam dar nenhuma das respostas. Eles não poderiam falar que era dos homens, porque a multidão ia voar contra eles ali, porque a multidão acreditava piamente que João era um profeta, e seria um absurdo os fariseus falarem que ele não era um profeta. O que ele fazia de si mesmo, era um homem qualquer. E também não poderia falar que era do céu, porque se eles falassem que era do céu, aí eles eram obrigados a crer em tudo que João disse. Se eles falassem, não, João veio do céu, João é profeta, e aí Jesus poderia falar, se ele era profeta, por que vocês não acreditaram nele? Não disse ele que eu sou o Cordeiro que tira o pecado do mundo? Não disse ele que eu sou o Filho de Deus? Não disse ele que eu sou o enviado do céu? Então eles não poderiam dar nenhuma das respostas, e se calaram e falaram, não sabemos.
E Jesus disse: eu tampouco digo com que autoridade eu faço essas coisas. Se vocês não conseguem responder nem isso, então eu também não vou responder a pergunta de vocês. E aí eles se aquietaram. Então, novamente, depois de eles perguntarem isso a Jesus, a respeito do que autoridade, Jesus fazia isso, e agora Jesus ele passa a ensinar-lhes algumas coisas, para que eles pensem na situação deles e eles entendam qual deve ser a postura dele diante de todas aquelas realidades e como eles devem se enxergar. E aí Jesus ele pergunta, o que está relatado no livro de Mateus, capítulo 21, que faz paralelo à história que nós lemos em Marcos, porém esse detalhe é emitido no livro de Marcos e relatado por Mateus. Mateus, capítulo 21, a partir do verso 28, e Jesus ele começa falando a respeito de 2 filhos, onde o pai chega para os 2 filhos, pergunta, e dá uma ordem, na verdade, né? Vai tu trabalhar na vinha? E o primeiro filho fala, não irei, não quero. Mas depois se arrepende e vai. E o outro filho, que também recebe a mesma ordem, vai tu trabalhar na vinha? Ele diz, eu vou. Mas depois se arrepende e não vai. E aí Jesus, ele pergunta, e qual dos 2 obedeceu ao pai? O primeiro ou o segundo? Obviamente, eles responderam, foi o primeiro, porque o primeiro cumpriu a vontade do pai. E aí Jesus ele pode mostrar para eles que aquele primeiro filho, de que a princípio não queria ir, aquele primeiro filho que não estava interessado em fazer a vontade do pai, depois ele decide fazer. E esses representam todos os publicanos, as meretrizes, os gentios, todos aqueles que creram em Jesus, estes são representados pelo primeiro filho. Já o segundo filho são representados pela casa de Israel, pelos sacerdotes, pelos principais, que diziam, não, nós cumpriremos a vontade de nosso pai, porém, ao final não cumpriam nada. Faziam totalmente diferente. E aí eu imagino já partindo lá para o início das coisas, onde se separam os 2 grupos, dos filhos de Deus e os filhos dos homens. O primeiro filho era o filho dos homens, aqui baseado nessa parábola, aqueles que falaram, não, nós não queremos fazer a vontade de Deus. Não, nós não queremos seguir a Deus, vamos seguir os nossos próprios caminhos. E o segundo filho é aquele que permanece ao lado do Senhor e diz, nós vamos fazer. Mas, em dado momento, aqueles que estavam longe de Deus e dizem que não queriam fazer nada da vontade de Deus, se arrependem. E ao ouvir uma mensagem de retorno e de esperança, e ao ouvir a mensagem divina ali, evangélica, eles aceitam e agora passam a crer e passam a fazer a vontade de Deus. Porém, aqueles que estavam dentro da religião certa, aqueles que se disseram obedientes a Deus, não fazem, mas permanecem no grupo dos que fazem. Permanecem diante de Deus como se fossem obedientes, mas não fazem. E essa era a triste condição dos filhos de Israel. Eles que se dispuseram a fazer, mas ao final das contas, não fizeram. E aqueles gentios que lá no início, lá atrás, se rebelaram, não quiseram fazer a vontade do Pai, agora se arrependem e voltam e fazem a vontade do Pai. Essa era a triste condição de todos os judeus ali, dos israelitas, dos principais. E Jesus ele faz um apelo a eles, de que eles sejam o filho obediente. E o filho obediente não é aquele que diz que vai fazer, mas é aquele que vai e faz. E nós nos encontramos também em parecida situação. Não basta nós dizermos que vamos fazer. Não basta nós nos acharmos como o povo eleito, escolhido do Senhor. Não basta nós nos acharmos os filhos obedientes, se nós apenas sabemos e dissemos que fazemos, quando na realidade não fazemos nada. Não basta. Nós temos que ser aqueles filhos que fazemos, que cumprimos as coisas que nós conhecemos, e nós conhecemos muito, que Deus nos ajude a então
cumprirmos isso que nós sabemos, a cumprirmos tudo aquilo que Deus espera de nós. E depois Jesus ele conta uma nova parábola, a parábola da vinha, que fala que um certo senhor plantou uma vinha, se ausentou do país e entregou aquela vinha para ser cuidadas ali por outras pessoas, por outros lavradores, arrendou a ela, e no devido momento ele manda servos seus para pegarem o devido fruto, o devido dinheiro pelo valor do arrendamento que ele fez. Mas aqueles lavradores vão matando um servo após o outro, um servo após o outro, e por fim o Senhor manda: só me resta um, e esse é o mais amado, e possivelmente será o mais respeitado. E este é meu filho, eu vou mandar meu filho, porque agora meu filho vai receber aquilo que lhe é por direito. E quando o filho chega lá, os lavradores que arrendaram a vinha também o executam, também o matam. E grande é a ira do Senhor, porque um servo após o outro foi sendo morto, e o seu próprio filho foi sendo morto. E essa representava novamente a situação do povo. Deus enviava profeta após profeta para o povo de Israel, que era a vinha do Senhor, e eles matavam um profeta após o outro, e por fim o próprio Deus mandou o seu filho, e eles mataram o filho. E a indignação desse Deus, representado na parábola, vem sobre aqueles lavradores. E essa era a condição do povo. Estavam pensando em matar o filho. E eles entenderam isso. Eles entenderam que o filho da parábola era Jesus. E eles compreenderam de que aquele era o desejo do coração deles. Eles realmente poderiam se ver naqueles lavradores. Já tinham assassinado muitos profetas. E Jesus já estava nos planos dele para ser mais um. Triste condição deles. E agora Jesus lança a última explicação e a última parte desse contexto, que está lá em Marcos 11, Marcos 12, o verso 10, diz assim: ainda não lestes essa escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. E Jesus ele fala que não uma parábola, mas um acontecimento real. No templo de Salomão, quando eles estavam construindo o templo, nada foi feito ali no local da obra. As pedras eram apenas encaixadas, tudo era lavrado fora, em uma pedreira, e as pedras eram trazidas para ali. E uma pedra, a maior delas, a mais pesada, que era para ser a pedra de esquina, os construtores no templo de Salomão olharam para ela: não, essa pedra aqui não queremos. Não, essa pedra aqui é grande demais. Não, essa pedra aqui vai dar trabalho demais. Não é necessário tudo isso. Vamos deixar essa de lado. Vamos colocar outra. Vamos colocar uma outra que é mais fácil de mover, mais fácil de trabalhar. E eles foram colocando. A primeira pedra que eles colocaram cedeu, porque o peso era muito grande. E as outras, e foram colocando uma pedra após outra, e as pedras cederam, até que enfim os construtores olharam para aquela pedra que havia sido rejeitada há tanto tempo ali, mas ela permanecia intacta. O sol não tinha afetado ela, a chuva não tinha afetado ela, ela permanecia intacta. E aí eles decidiram: será que essa é a pedra que nos falta? E quando eles colocaram, a pedra deu conta. A pedra era suficientemente forte para conter todo o edifício. Era aquela pedra que devia estar ali desde o princípio, porém eles a rejeitaram. E essa pedra, Jesus ele diz isso porque essa pedra era ele. Essa pedra simbolizava a ele. Quando Isaías escreveu a respeito dessa pedra que havia sido rejeitada, ele estava vislumbrando o Salvador do mundo, que era a principal pedra de esquina, sobre o qual cada edifício, se bem construído sobre ela, permanece eternamente, porque não rui, porque essa pedra é o melhor fundamento de todas as coisas. E Jesus ele é esse fundamento. E enquanto todas aquelas outras pedras foram esmagadas ao peso do edifício, sobre Jesus, o peso do mundo todo pendeu. Mas ele permaneceu firme. Sobre Jesus, o peso dos nossos pecados, sobre Jesus, o peso das nossas transgressões, o peso da nossa culpa e também o peso dos nossos sofrimentos foram postos.
E ele suportou, carregou. E o apelo que Jesus ele faz ali para aquelas pessoas é que eles entendam que assim como o templo teve que aceitar que aquela pedra tinha que ser posta no lugar, senão o templo não ia parar em pé, não ia durar, assim Jesus precisava ser posto como fundamento da vida deles. E aí eles iam crescer como um templo espiritual. E isso serve para nós também. Não se destinou somente aos fariseus naquele momento. Não se destinou somente a eles que estavam querendo assassinar o filho do dono da vinha. Então essa pedra é Cristo. Essa pedra era Jesus. Eles necessitavam de Jesus. Eles necessitavam do verdadeiro cordeiro. Não bastava para eles apenas sacrificar inúmeros cordeiros, porque o sangue de cordeiro não tinha valor algum se eles recusassem o verdadeiro. E assim o é para nós. Nós temos que não somente reconhecer em Jesus como Filho de Deus, mas seguir a Jesus. Não somente entender que Ele é a base da igreja, mas sermos edificados sobre essa base, para que nós não venhamos a ruir pelo caminho. Entendermos que nós necessitamos obedecer a Ele acima de todas as coisas. E quando Jesus ele vem e fala a respeito de que eles necessitavam aceitá-lo como verdadeiro cordeiro, aí imagino Jesus ele se lembrando do que escreveu Samuel e que serve para nós também. Samuel capítulo 15, verso 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Obedecer a Deus é o melhor que nós podemos fazer. Não basta sacrifícios, não basta sofrimento, não basta falarmos que nós faremos a sua vontade e não fazemos. Que Deus nos dê força e nos ajude a entendermos que Jesus ele é o Filho da parábola. Jesus ele é o Cordeiro verdadeiro e Jesus ele é a pedra que está como base de todas as construções permanentes neste mundo e que permanecerão para a vida eterna. Que Deus nos ajude a lhe obedecermos. Amém? Convido você a neste momento orar. Nós clamaremos ao Senhor para que Ele nos dê força para isso, para que Ele habite em nós e nos dê força para entender de que sem Ele, nossa vida com certeza ruirá. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela companhia durante esse momento de estudo. Quão preciosa é a Tua palavra. Em poucos versos nós encontramos uma aplicação tão grande, mas não pode ficar apenas em aplicação, não pode ficar apenas em um conhecimento novo adquirido. Não basta entendimento sem obediência. Nos ajude a obedecermos, nos ajude a entendermos que realmente sem o Senhor nossa vida está fadada à destruição, já está predestinada à destruição, porque o Senhor mesmo disse que aqueles que caem sobre essa pedra serão despedaçados e que o nosso eu se despedace ao cair sobre Jesus, e que nós possamos viver sobre Ele. Mas ai daquele sobre quem essa pedra cai, e essa pedra irá cair em sua segunda volta, assim como relatado em Daniel, capítulo 2, essa pedra que vem do céu é Jesus, e quando ela vier, todos aqueles que não o aceitarem, sobre eles serão lançados e serão reduzidos a nada. Senhor, nos ajude a permanecermos aqueles que estarão sobre a pedra e não sob a pedra. Nos ajude, Pai, dê-nos a Tua companhia, nos ajude a compreender que obedecer é melhor do que sacrificar. Em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado, que nós possamos ser pessoas novas durante esse dia. Que Deus te abençoe e até amanhã.
Amém.